Olá, pessoal. Iemar, professor Tião Gonçalves, Geografia, nono ano. Capítulo 3, Eurásia, página 34 a 51. Vamos fazer as atividades de fixação, correção. Agora é com você, página 37. Número 1. Cite dois países transcontinentais, ou seja, que fazem parte do território da Ásia e da Europa ao mesmo tempo: Turquia e Rússia. Se o mapa não apresentasse a linha divisória entre Europa e Ásia, você saberia informar onde é o limite dos dois continentes? Não, já que os dois continentes possuem o mesmo bloco tectônico. Conexão Brasil, página 41. Os desafios do transporte hidroviário no Brasil. Discuta as questões a seguir com os colegas e registre as respostas. Número 1. Por que os rios europeus contribuem mais para a economia local do que os rios brasileiros? Porque são utilizados como meios de transporte, navegação de mercadorias e pessoas. Transporte hidroviário possui grande capacidade de carga, o que reduz custos e contribui para a dinamização do comércio. 2. Formule hipóteses para responder por que o Brasil, país com elevado potencial hidroviário, esse sistema não é tão significativo, o transporte hidroviário. É possível perceber que faltam interesses, investimentos em obras de infraestrutura e incentivos para que o uso desse meio de transporte. Então, ele não é tão usado devido a isso. Agora com você, página 45. Que tipo climático tem médias térmicas menores? Frio de montanha ou frio? O que explica isso? Frio de montanha, visto que apresenta temperaturas menores devido ao efeito da altitude. Quanto mais elevada a região, menor é a temperatura. Agora com você, página 46, número 2. Que tipo climático tem maior amplitude térmica? Temperado continental ou temperado oceânico? Por quê? O temperado continental, devido ao efeito de continentalidade, grandes massas de ar se aquecem rapidamente durante o verão, mas não são capazes de reter o calor. No inverno, as temperaturas caem e o rigor climático se faz bastante presente. Com base no climograma, caracterize o clima polar. As chuvas são abundantes, constantes durante o ano, mas os volumes são baixos, sem ultrapassar 90 milímetros ao mês. As temperaturas são baixas, ficando positivas apenas no verão, quando o solo degela. É um clima bastante rigoroso. Fique ligado, página 47. Sugestão para vocês: assistam o filme Everest. Então, dá uma ligada lá na página 47 e veja os comentários. E veja o filme, principalmente. Explore seus conhecimentos. Número 1, página 49. Observe novamente o mapa do relevo da Eurásia, página 38, atentando para a distribuição das planícies e dos planaltos montanhosos em relação à distribuição do relevo. Apresente um aspecto positivo e um negativo para o assentamento das populações. As planícies são irrigadas por grandes rios e facilita a ocupação.
Nas montanhas, a ocupação humana é dificultada devido à declividade e ao frio intenso. 2. Os países da Eurásia dispõem de fatores geográficos favoráveis ao desenvolvimento de atividades econômicas. De que maneira os aspectos físicos favorecem a circulação interna de produtos e o comércio internacional? A vasta extensão de planícies, como os rios navegáveis, proporciona a circulação de mercadorias e o comércio entre os países do continente, assim como os mares ao redor do continente, Oceanos Atlântico e Índico e Mar Mediterrâneo. Número 3. Letra A. Caracteriza o tipo climático, representa o climograma. O clima mediterrâneo apresenta verões quentes e secos, e inverno ameno e chuvoso. Com base no que você estudou nesse capítulo, formule uma hipótese para identificar o clima que se apresenta à sequência de imagens. Clima temperado, que apresenta as 4 estações bem definidas ao longo do ano. Número 4. Se a Eurásia se encontra em um único bloco rochoso, por que foi dividido em 2 continentes? Que critérios foram utilizados para essa divisão? A Eurásia se divide em Europa e Ásia devido às diferenças entre os seus povos, especialmente dos aspectos culturais e históricos. A divisão do continente é antiga e adotaram-se os montes Urais, o rio Ural, o Mar Cáspio e o Mar Negro como marcos divisórios. Questão número 5. VOF e justificar as falsas. Letra A, verdadeira. Letra B, verdadeira. Letra C, falsa. As mais elevadas cordilheiras estão em dobramentos modernos, onde se encontram o Monte Elbrus, o mais alto da Europa, e o Monte Everest, o mais alto do mundo, no Himalaia. Eles não estão na zona polar do norte. Letra D, falsa. O tipo de relevo predominante são as planícies. Letra E, verdadeira. Questão número 6. Falou sobre um tema e esse tipo de bioma recebe o nome de... Letra B, tundra. A tundra é a formação vegetal típica das áreas polares, onde o solo fica congelado durante grande parte do ano, devido aos rigores do clima. 7. Letra C, temperado oceânico e temperado continental. Nessa faixa de latitude predomina o clima temperado. A diferença entre as localidades é que Londres está próximo do oceano, sob a influência da maritimidade. 8. Letra D. O texto trata do rio Ganges. O principal rio da Ásia Meridional é o Ganges, que corta grande parte do território indiano. 9. Assinale a alternativa que apresenta a principal característica dos países que compõem e um exemplo de país que a integra, e socialistas como a Ucrânia. Letra E. A Europa Oriental integra os países que eram socialistas e aliados da antiga União Soviética no período da Guerra Fria. 10. Letra B. A região representada possui tipo climático predominante mediterrâneo, marcado pela presença de verões quentes e secos, além de invernos amenos e chuvosos. Vento que sopra do Saara em direção à Europa é denominado siroco, que contribui para intensificar a falta de umidade durante o verão.